Nós temos uma quantidade pequena de líquido peritoneal, normal, todo mundo tem. Esse líquido ele é constantemente produzido e absorvido pelo próprio peritônio. Quando existe um acúmulo anormal, nós chamamos isso de ascite. É claro que vem na nossa cabeça a ascite pela hipertensão portal, pela cirrose, mas existem várias causas de ascite. Por exemplo, um paciente com câncer com tumor disseminado no abdômen, a chamada carcinomatose peritoneal. O indivíduo perde a capacidade de absorver esse líquido. Ele se acumula, nós temos ascite pelo tumor. Ou então uma tuberculose peritoneal, ou então uma ascite pancreática, pelo vazamento de suco pancreático, por exemplo, uma ascite de causa urinária, ou uma ascite por conta de acúmulo de linfa, ascite quilosa. Existem várias causas. Nosso foco aqui hoje, dentro da cirrose, é a ascite causada pela hipertensão portal. É muito interessante a gente entender por que isso ocorre. Será que todo mundo está lembrado das causas de hipertensão portal? Nós temos aquelas causas pré-hepáticas, intrahepáticas e pós-hepáticas. E as intrahepáticas, elas podem ser pré-sinusoidais, sinusoidais e pós-sinusoidais. Por que a gente precisa saber isso? Só para decorar para a prova? Não. Porque o paciente, para formar ascite, por conta do problema da hipertensão portal, ele tem que ter uma obstrução dos sinusoides para cima. A princípio, hipertensão portal pré-sinusoidal e hipertensão portal pré-hepática não é para causar ascite. Por quê? Porque justamente nos sinusoides que existem as fenestras, os poros, as aberturas, por onde o líquido vai transbordar. Então o paciente está com uma obstrução lá dentro do fígado, na região dos sinusoides. O sangue não consegue passar para frente, ele fica estocado ali para trás, aumenta a pressão no sistema e o líquido do plasma vai transbordando para dentro do abdômen. Por isso que o paciente com cirrose faz ascite. O paciente com esquistossomose, que tem uma hipertensão portal pré-sinusoidal, a princípio não é para ter ascite, não por esse motivo. O paciente que tem trombose da veia porta ou trombose da esplênica, que é uma causa pré-hepática, também não é para fazer ascite. Agora, se tiver Budd-Chiari pós-hepática, vai ter ascite, porque é depois dos sinusoides. Então, tudo começa com a obstrução do sistema porta. O sangue não consegue passar, o líquido extravasa. O que vai acontecer em relação à volemia? Teoricamente, vai diminuir a volemia, a pressão cai. Logo, o rim precisa trabalhar. O que o rim vai fazer? Para restaurar a volemia que está sendo perdida para dentro do abdômen. Ele vai ativar o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Para quê? Para simplesmente puxar, para reter sódio e água. Com isso, ele vai reestabelecendo a volemia. Tudo bem. Aumentamos o volume circulante. Chega lá dentro do fígado, o que acontece? Está entupido, extravasa de novo. Isso vai criando um ciclo vicioso. E cada vez mais o paciente vai tendo mais e mais ascite. Além disso, existe um outro problema, que esse paciente ele tem uma chamada vasodilatação esplâncnica muito importante. E isso acontece pelo excesso de óxido nítrico. Óxido nítrico, de onde vem isso? O paciente hepatopata ele não consegue metabolizar as substâncias, ele não consegue depurar toxinas. Quando nós temos um hepatopata, através de translocação bacteriana, nós temos entrada de bactérias na corrente sanguínea, principalmente as bactérias gram-negativas entéricas, que vêm lá do intestino. Teoricamente, o fígado ia acabar com elas. Mas como o fígado não está funcionando, elas acabam circulando e a presença dessas bactérias estimula o endotélio a produzir o óxido nítrico. E o óxido nítrico vai causar vasodilatação esplâncnica. Então quer dizer o quê? Tem mais vaso para ser preenchido por líquido. O rim precisa puxar mais sódio, puxar mais água. Isso vai criando um ciclo, um problema que se perpetua no tempo. Esse paciente com ascite, nos quadros iniciais, nós não vamos nem perceber no exame físico. Primeiramente, a maciçez móvel pode ser um achado mais precoce. O sinal de Piparote ele vai ser mais tardio. Muitas vezes a gente descobre na ultrassonografia. O que fazer com esse paciente? Primeira coisa é descobrir qual é a causa, qual é o motivo dessa ascite. E para isso, nós realizamos um procedimento muito simples que todo interno, todo residente gosta de fazer, que é a paracentese diagnóstica. Uma punção no abdômen, mais comumente feita na região da fossa ilíaca esquerda, porque nessa região é mais segura, o sigmoide é móvel, tem menos chance de ter uma lesão do intestino, puncionar e tirar um pouco de líquido acítico, 20, 30, 40 ml, para analisar esse líquido.
A análise mais importante aqui é a avaliação da albumina e a comparação dessa albumina do líquido acítico com a albumina do sangue, do soro. Por isso tem aquela continha muito fácil, que tem prova que pergunta na lata e quer saber o famoso GASA. O que é o GASA? É o gradiente da albumina do soro e da albumina da ascite, GASA. Então é uma conta de subtração. Eu vou pegar a albumina do soro menos a albumina da ascite. Qual é o objetivo disso? É saber se esse líquido tem muita proteína, se ele tiver muita proteína, ele é um exudato, ou se esse líquido tem pouca proteína, só extravasou o líquido e a proteína ficou na corrente sanguínea. Nesse caso, ele seria um transsudato. Isso é importante porque nós conseguimos diferenciar, por exemplo, as causas de hipertensão portal são transsudatos. Outras causas, como a tuberculose peritoneal, a carcinomatose, são exudatos. E aí tem um parâmetro objetivo, um número, que divide os dois, que é 1,1. Toda vez que nós encontrarmos um GASA maior ou igual a 1,1, isso é um transsudato, provavelmente a causa hipertensão portal. Toda vez que nós tivermos um GASA menor do que 1,1, isso é um exudato. Aí nós vamos avaliar outros